Olá, bem-vindos ao webinar de hoje, no qual faremos um jardim vertical com uma fonte de água, a implementação de nossos jardins laterais, o jardim da fachada frontal e um jardim interno. Vamos começar com nosso jardim vertical. Vou começar selecionando mobiliários e, no tipo, selecionaremos jardim vertical. Nesse caso, escolherei um bloco de concreto, que será aplicado por unidade. Modificarei a altura na barra de formatação, vamos para a altura e darei 2,5. Vamos duplicá-lo. Vou remover as sombras, pois elas não me dão a sensação que eu quero nessa posição. Vou mover com a ferramenta Mover, e repetiremos a mesma ação. Vou modificar isso até obter a posição que desejo para todos os meus vasos de concreto. Vou usar o mesmo para a nossa parede lateral, duplicamos e vamos girar 90 graus, 270 graus. Aqui vamos repetir os passos, duplicar e posicionar no local que desejarmos. Agora vou travar os objetos, selecionar tudo e em formatação. Vou clicar no cadeado. Isso evita fazer alterações indesejadas no que já está implantado. Agora vamos aplicar as plantas para nossos vasos elevados. Em início vou procurar uma bramela. Vou aplicar por unidade. Aqui ficou grande demais para mim, então vou mostrar como alterar as medidas que vem no programa. Nesta seção tenho informações como a altura da muda, altura da planta, diâmetro e distância de uma à outra. Mudamos para 0,5 de altura e 0,6 de diâmetro. Vou testar para ver como fica.
Neste caso ainda não estou convencido da representação, então mudarei para 0,5 de diâmetro. Agora, vamos em formatar e alterar o tipo de sombra para sombra detalhada. Vou olhar meu 3D para movimentar minha planta, colocando-a no vaso a uma altura de 0,3 metro. Organizamos novamente, e agora eu duplico. Eu organizo como eu realmente quero que a representação fique em 2D e 3D. Vamos repetir essa ação até chegarmos ao fim da minha parede. Vamos acelerar este processo. Muito bem, agora seleciono todos. Posso realizar esta ação de duas formas: clico com o botão esquerdo do mouse, e segurando ele, arrasto o mouse até cobrir todas as plantas. Posso fazer isso porque tenho os outros itens bloqueados, ou também posso selecionar um item, ir em formatação e clicar em selecionar similares. Feito isso, duplicamos e arrastamos com o mouse sem soltá-lo para posicioná-lo para onde eu quero que ele fique. Agora vou modificar a altura para 0,55 m. Lembre-se que não devemos largar as plantas selecionadas para que não se misture M com as plantas que deveriam ficar abaixo. E repita os mesmos passos, modificando a altura crescente. Agora com 0,8 metro, para alinhá-los, me guio pelas plantas de baixo. Agora com 1,05 metro de altura, repito o mesmo com 1,3 metro, e por último, com 1,55 m. Vou repetir esse mesmo processo para minha parede lateral, então vamos acelerar o vídeo nessa parte. Aplicamos por unidade, e em formatação, alteramos o tipo de sombra e giramos nossa planta a 270 graus. E então repetimos o mesmo processo de duplicar as plantas e mudar sua posição no solo. Assim, em nossa representação 3D e 2D,
Vou continuar aplicando mais plantas no meu jardim. Vou ter uma palmeira aqui, aplico por unidade, vamos formatar e mudar para a sombra detalhada. Vamos encher nosso jardim de canto. Aqui vou procurar algumas plantas para colocar na beira do meu canteiro, por exemplo, alguns filodendros. Sempre tente bloquear itens existentes para evitar alterações inesperadas. Selecionamos similares e bloqueamos. Eu vou colocar ele com a opção de inserção linear de um lado para outro. Vou selecionar os similares e movê-los. Na minha representação 2D, mudarei o tipo de sombra para que ela apareça abaixo das plantas do jardim vertical. Vamos repetir isso na parede lateral. Selecionamos todas as plantas e modificamos a ordem de representação. Agora vamos colocar as plantas que vão para este jardim de canto. Aqui minha intenção é brincar com cores e texturas. E para isso vou procurar uma pita azul, inserimos com distribuição livre. E aqui vou mostrar que podemos configurar a representação dele. Primeiro vamos em Formatação, configuramos a sombra detalhada e depois vamos em Mapas onde posso alterar a representação da minha planta em 3D. Aqui temos várias opções, neste caso, gostei desta. Vou organizar eles, e agora, para dar mais cor, vou procurar uma lágrima de noiva. Inserimos. Aqui, como podemos ver, também podemos alterar a representação 2D. Nesse caso, poderíamos mudar para uma representação para esquinas, mas não preciso disso, então ficaremos com o que temos. Vamos em Mapas para ver as opções. Eu gostei do primeiro.
Vou organizar na minha planta 2D a posição das plantas. Por último, vou aplicar uma pita verde. Eu faço os mesmos passos. E nesta área vou aplicar algumas calateas, que é uma das minhas preferidas porque dão muito volume e este setor não ficará vazio. Também vou verificar meus mapas, e vou escolher a primeira opção. Para esse canto, vou colocar uma fonte de água rústica. Gosto deste por seu design circular e pelas pequenas pedras que o caracterizam, mas quero que ele tenha altura. Portanto, removeremos as sombras e aqui daremos a ela uma elevação de 0,50 m de altura. Agora vamos selecionar as pedras naturais, vamos aplicá-las com distribuição livre, desenhando um círculo ao redor de nossa fonte. Vou alterar a ordem da visualização, atrás e avançamos, duplicamos, até encontrarmos a forma desejada.
Desta vez, vou mudar a altura para elevar minha fonte de água. Vou fazer o mesmo processo de ordenar e posicionar da maneira que desejo. Por fim, vou mudar a rotação de minhas pedras para dar forma. Perfeito! Vou dar uma olhada no jardim do lado esquerdo para aplicar as plantas e dar vida a esse setor. Primeiro, vou alterar a altura do meu canteiro. Eu darei 0,05 metro. Colocaremos algumas argelias na borda do canteiro de flores e alguns filodendros na borda posterior do nosso canteiro de flores. Lembre-se sempre de alterar o tipo de sombra para que ela fique melhor na renderização 2D. Para finalizar nosso jardim lateral, vou colocar umas palmeiras, e vou inseri-los com distribuição gratuita livre. Aqui no centro de cada área, colocarei canteiros circulares de pedra. Vamos criar duas elipses, uma para cada setor. Primeiro inserimos um, e para manter o mesmo tamanho, duplicamos. Organizamos ambas as elipses e selecionar a mesma textura de pedras que tenho na borda da piscina. Vou clicar duas vezes no canteiro de onde quero retirar o item. Vai abrir uma tela, onde estará todas as informações do item, e na parte de baixo, vou clicar em selecionar. Então, eu simplesmente seleciono o canteiro circular, e aplico a textura. Vamos inserir uma planta de acerola neste canteiro. Vamos em Início, na pesquisa, Filtro por plantas, digitamos o código MAIM.
Vamos aplicar por unidade no centro do mesmo canteiro. Novamente alteramos o tipo de sombra e por último, vou colocar uma lareira de ferro. Vamos em início, selecionamos a opção de mobiliário, e em tipo selecionamos a opção de lareiras. Após selecionar nosso item, aplicamos por unidade e alteramos o tipo de sombra. Para a minha piscina, colocarei uma cascata. Desenhamos um retângulo. Nesse caso, terá 4 metros de comprimento, por 0,10 m de espessura. Vamos em formatação e volume, alteramos as cores de representação em 2D, assim como em 3D. Para essa textura, vou buscar um tipo de madeira. Vou alterar a altura, esse volume vai ser de 1 m de altura e 1 m de elevação. Ele vai servir como orientação, para eu saber onde devo colocar minha cascata. Vou buscar a cascata para esse setor. Vamos na pesquisa, filtramos por mobiliário e em tipos, escolhemos cascatas. Nesse caso, gostei desse modelo por sua representação, então eu vou tirar a sombra. Vamos em formatação e clicamos em sem sombra. Com a ferramenta carimbo, iremos aplicar 4 e com o zoom aplicado, vou mover uma para o lado da outra. Todas a uma altura de 1,5 metro. Para o meu jardim interno, criarei canteiros orgânicos com flores coloridas. Podemos criar com a polilinha. Vamos em propriedades e edição de nós, modificando a forma. Nesse caso, vamos inserir vários tipos de lírios em cada um dos meus canteiros. E iremos inserir com a opção de preencher uma polilinha. Repetimos a mesma ação.
Aqui no 3D podemos observar que não se consegue perceber a volumetria dos lírios. Para isso, vamos em Formatação e em Representação 3D, clicamos em Plantação, repetimos com todos e por último colocarei uma palmeira no centro do meu jardim, que vai dar a altura que a gente precisa. Vamos mudar nosso tipo de sombra. Vamos finalizar estes jardins com uma decoração. Para isso, abrimos a guia do catálogo, clicamos no tipo Mobília e selecionamos símbolos, ou você também pode optar por digitar os códigos do objeto. Começarei com algumas esferas na área da piscina, continuando com algumas esculturas de barro para essa área. Giramos 180 graus e não se esqueça de mudar nossas sombras para sombras detalhadas. E para continuar com esse estilo, aplicarei vasos de barro. Colocamos no lugar. E agora vamos modificar a ordem dos nossos objetos. Vamos em Formatação, selecionamos todas as palmas e na ordem, clicamos em Avançar. Aqui uma mesa e bancos de concreto. Para manter o mesmo esquema de cores e estilo da casa. Também vamos inserir móveis, como uma espreguiçadeira, aplicamos aqui e giramos. E um conjunto de poltronas para a parte da minha galeria, também aplicamos e posicionamos no sentido apropriado.
E para a exibição 2D, vou colocar o teto em cima dos objetos. Agora você está pronto para renderizar. Vamos para o visual render. Desta vez vou gerar um teste rápido para que não demore muito para carregar a imagem. Ao final da renderização, será aberta uma nova aba onde recomendamos ir e clicar no ícone de corte automático. Enfatize que você também pode fazer modificações em nossa renderização 3D, como diminuir o brilho, aumente o contraste e altere a gama. Salvamos a imagem onde queremos e fechamos. Aqui vou gerar uma renderização do meu jardim interno. Vou mudar minha vista para ficar menor e vamos renderizar. Assim que o processo estiver concluído, devemos repetir os passos. Salvar e fechar. Para o nosso jardim da frente, vou diminuir a grama para menos 0,5 para que ela não se sobreponha ao chão. Vamos aplicar algumas palmeiras no canteiro do lado esquerdo. Para isso vou voltar à minha visualização dividida 2D e 3D. No catálogo, clicamos em planta, selecionamos. Insiro 3 palmeiras, alteramos as sombras. E para o nosso lado direito vou criar uma parede verde com arbustos altos. Na distância entre as plantas vou mudar para 1 metro.
Aplicamos em forma linear com um polígono simples, clicamos em uma extremidade e depois na outra e para desmarcar basta clicar com o botão direito em qualquer espaço. Vamos inserir alguns veículos. Para isso vamos no catálogo, clicamos em símbolos e em tipo selecionamos os veículos 3D. Vou inserir um de cada lado, vou girar 180 graus e vou repetir os mesmos passos para inserir o outro veículo. Giramos 180 graus também. Agora vou incluir alguns arbustos na minha entrada principal, vou alterar o tamanho de diâmetro e altura, e pronto! Para finalizar, voltaremos ao catálogo e no símbolo selecionaremos pessoas 3D. Uma vez selecionados e inseridos no projeto, nós os acomodamos. E aqui vou selecionar o símbolo para editar a representação 2D. Alteramos a ordem. E vamos ao visual render onde vamos a gerar um render com teste rápido. Assim que o processo de renderização foi concluído, vamos cortar automaticamente e salvar. E foi assim que nosso 3D ficou. Este é o webinar de hoje. Continue nos acompanhando em nossas revistas da AUE Paisagismo e AUE Irrigação.